Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula sobre ciclo de Krebs. Recebe esse nome, ciclo de Krebs, porque foi Hans Krebs quem estudou. Hans Krebs também denominou e chamou esse ciclo de ciclo do ácido cítrico e também ciclo do ácido tricarboxílico. Já já nós vamos entender por que estes nomes. Mas por que começar uma aula com essa criança, vestida com uma camisa que pode até passar despercebido, mas não vai. Por quê? Porque está escrito na camisa preenchidos com energia bioquímica. E aí uma imagem ilustrada na camisa que remete a justamente o ciclo de Krebs. Ou seja, a grande maioria da energia que produzimos para nos mantermos vivos, desenvolvidos, e em desenvolvimento, ela vai se dar justamente dos processos de degradação das macromoléculas, mas principalmente na etapa do ciclo de Krebs, onde nós iremos formar principalmente moléculas na forma de coenzimas reduzidas. Vamos dar uma relembrada nesta visão geral da degradação dos macronutrientes. Eu já falei na aula passada que quando nós degradamos carboidratos, nós vamos ter como produto convergente desse processo degradativo a acetil-CoA, assim também como nós degradamos proteínas e os lipídios. Observe que muitas dessas setas elas estão no sentido de indo e voltando, ou seja, essas reações elas são reversíveis. E eu gostaria de chamar a atenção a um detalhe que eu fiz na aula passada com relação à alanina. A alanina é um aminoácido que quando perde o seu grupo amino, ele vai ficar apenas com a cadeia carbônica chamada alfa-cetoácido. E eu chamei a atenção e disse a vocês que o alfa-cetoácido da alanina é o piruvato. Observe que aqui nós encontramos duas reações que ocorrem a partir de intermediários do ciclo de Krebs e a formação de aminoácidos. Portanto, igualmente, quando este aminoácido, o aspartato, e este, o glutamato, perdem os seus grupamentos aminos, eles também irão formar os seus alfa-cetoácidos. Nesse caso, o alfa-cetoácido do aspartato é o oxalacetato e o alfa-cetoácido do glutamato é o alfa-cetoglutarato, ok? Vamos dar sequência, falando sobre cada uma das reações do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é formado por 8 reações, e a gente já sabe que todas as reações de uma via, elas são importantes. Entretanto, algumas merecem destaque. E, igualmente, a via glicolítica, que também temos 5 reações destaques. No ciclo de Krebs, teremos também 5 reações destaques. Vamos comentar a primeira reação do ciclo de Krebs. Observe que nós temos a acetil-CoA juntando-se com o oxalacetato, portanto, a primeira molécula que vai participar do ciclo de Krebs é o oxalacetato. Eu preciso fazer uma observação com relação ao ciclo de Krebs. Primeiramente, que ele ocorre dentro da matriz mitocondrial. E segundo, que se nós estamos falando de um ciclo, todos os ciclos eles renovam algo. Portanto, quando nós concluímos uma volta nesse ciclo, nós vamos ter regenerado o oxalacetato. É importante chamar a atenção nisso porque o oxalacetato ele tem um importante papel que nós vamos comentar também mais à frente. Então, os carbonos da radical acetil, eles vão se juntar com os carbonos do oxalacetato. Observe que o oxalacetato ele tem 4 carbonos,
E ao receber os 2 carbonos da acetil, coenzima A, por isso que é acetil-CoA, né? Ele vai liberar essa coenzima A por uma reação onde haverá a participação de uma enzima chamada citratossintase. E o nome da enzima ele é óbvio, por quê? Porque nós estamos sintetizando o citrato ou ácido cítrico. Por isso que, como eu já falei no slide anterior, esse ciclo também pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico. E formando uma molécula de 6 carbonos. E vocês lembram que eu também falei que tinha um terceiro nome, chamado ciclo do ácido tricarboxílico? Por quê? Porque nós vamos ter a presença de 3 ácidos carboxílicos presentes, né, nesta molécula. Por isso que também é conhecido como o ciclo do ácido tricarboxílico. Bem, esta primeira reação ela é irreversível, ou seja, só ocorre neste sentido. Portanto, daqui a pouco farei uma observação com relação a esta e a outra reação mais à frente. Vamos para a segunda reação do ciclo de Krebs. E na segunda reação do ciclo de Krebs, nós vamos ter o citrato sofrendo a ação da uma enzima chamada aconitase e dando origem ao isocitrato. Observe que o que está ocorrendo na transformação do citrato a isocitrato é a modificação da posição dessa hidroxila, né, que estava neste carbono e passou agora a ficar neste carbono. Bem, esta é a segunda reação do ciclo de Krebs. Observem que nem na primeira e nem na segunda eu chamei a atenção de vocês com relação a um destaque a estas reações. Não porque elas não são importantes, porque já falamos que todas são, mas porque nós não temos nem a formação de ATP, nem o gasto de ATP, nem tampouco a produção de coenzimas reduzidas. Mas, quando nós falamos da terceira reação deste ciclo, nós vamos ver que o isocitrato vai sofrer a ação de uma desidrogenase, mais especificamente chamada de isocitrato desidrogenase. Por quê? Porque o isocitrato vai sofrer a ação de desidrogenação, e como o nome já sugere, ou seja, de retirada de prótons e elétrons, que vai fazer com que ocorra a redução do NAD+, ou seja, uma coenzima que estava oxidada e que vai passar a ficar reduzida. Observe que neste processo haverá também um processo de descarboxilação, ou seja, o nome descarboxilar significa retirar um carbono. Então, esta molécula ela tinha 6 carbonos, só que como ela sofre um processo de descarboxilação, ela vai perder um carbono e vai formar uma molécula de 5 carbonos chamada alfa-cetoglutarato. Vocês estão acompanhando? Beleza. Então, vamos para a quarta reação. A quarta reação, nós vamos ter o alfa-cetoglutarato sofrendo a ação de uma segunda desidrogenase. Então, assim como a reação anterior, teve a formação de uma coenzima reduzida, nesta quarta reação também teremos a formação de mais uma coenzima reduzida. Portanto, como já falamos, elas são reações destaques, tanto a reação 3 como agora a reação 4. Só que eu gostaria de chamar uma atenção maior a esta quarta reação, porque
além dela também estar gerando a coenzima NADH, uma coenzima reduzida, porque se trata também de um processo de desidrogenação do alfa-cetoglutarato. Nós também estamos realizando um processo de descarboxilação, só que vocês estão vendo que tem uma outra coenzima aqui envolvida nesse processo, que é a coenzima A. Esta coenzima A, ela vai se juntar com essa molécula menos um carbono, portanto, nós vamos ter uma molécula de 4 carbonos ligada à coenzima A, ou seja, iremos formar o succinil-CoA. Davi, por que você falou que vai chamar mais atenção a esta reação? É porque ela é irreversível? Sim, também. Mas não só por isso, mas porque lembra que no slide anterior nós falamos que o alfa-cetoglutarato é um alfa-cetoácido, ou seja, que ele é a cadeia carbônica do aminoácido glutamato. Bem, se não lembra, você pode voltar ao vídeo e você vai ver que falamos isso agora há pouco. Falamos que o oxalacetato tem como o alfa-cetoácido do aspartato e que o alfa-cetoglutarato é o alfa-cetoácido do glutamato. Ok? Certo, Davi, ainda não consegui entender por que ela merece tão grande destaque. É porque lembra o processo de descarboxilação do piruvato que falamos na aula passada? O piruvato, ele também é um alfa-cetoácido, assim como o alfa-cetoglutarato, ou seja, ele também é a cadeia carbônica de um aminoácido, mais especificamente da alanina. E o piruvato, quando ele sofre o processo de descarboxilação, assim como o alfa-cetoglutarato também está sofrendo o processo de descarboxilação, há também formação de NADH. Opa! Haverá também formação de NADH aqui nesta etapa. Há também a participação da coenzima A, porque quando o piruvato, que é uma molécula de 3 carbonos, é descarboxilado e perde um carbono, ele vai formar um radical de 2 carbonos chamado acetil. E quando ele se liga com a coenzima A, vai dar origem a acetil-CoA. Observe que aqui a gente também vai dar origem a uma molécula associada à coenzima A. É isso mesmo, gente. Se alguém conseguiu captar a informação, eu vou esclarecer ela. Esta reação é de igual semelhança à descarboxilação do piruvato. E nós chamamos a atenção na descarboxilação do piruvato porque ela ocorre por um complexo multienzimático formado por 3 enzimas e que haverá a participação de 5 coenzimas. As mesmas 5 coenzimas que participam do processo de descarboxilação do piruvato também irão participar deste processo de descarboxilação do alfa-cetoglutarato. E para relembrar, são as 5 coenzimas que irão participar: o NAD, o FAD, o ácido lipoico, o TPP e a coenzima A. Para quem não lembra, TPP é tiamina pirofosfato. Acho que todo mundo está conseguindo me acompanhar até aqui. Vamos dar sequência. Reação 3, ela merece destaque porque há a formação de uma coenzima reduzida, NADH. Reação 4, ela também recebe destaque porque também há a formação de uma coenzima reduzida, NADH. Mas a gente também reforçou esse destaque por se tratar de uma reação irreversível e também porque ela se assemelha ao processo de descarboxilação do piruvato, pois trata-se de um complexo multienzimático com a participação de 5 coenzimas, que acabamos de citar. Bem,
Este succinil-CoA vai sofrer a quinta reação. E a quinta reação, ela também merece destaque. E por que ela merece destaque? Porque vai haver a formação de um NTP. Davi, o que é NTP? É um nucleotídeo trifosfato. Ah, Davi, assim como o ATP? Sim. Ah, e por que a gente não chama de ATP? Porque a succinil-CoA sintetase, ela tem isoenzimas. Ou seja, nas bactérias, por exemplo, nós vamos ter bactérias que vão produzir apenas ATP, porque só tem uma das isoenzimas. Nós vamos ter bactéria que vai produzir apenas GTP. E nós vamos ter bactérias que vai produzir tanto ATP quanto GTP. Nós temos as duas isoenzimas, portanto, nós também produzimos ATP e GTP. Normalmente, nós consideramos formar GTP nesta reação. E é importante lembrar que esse GTP ele tem um importante papel. Por quê, Davi? Porque nós temos reação no nosso organismo que vai utilizar com exclusividade GTP. Ou seja, apesar do GTP ele poder ser convertido em ATP, portanto, a gente poderia considerar ATP de forma geral, esse NTP, e como saldo energético nós contamos como ATP, a gente precisa relembrar isto, que o GTP é extremamente importante para algumas reações que utilizam com exclusividade esta molécula. Nesta reação, na quinta reação do ciclo de Krebs, o succinil-CoA ele vai liberar a coenzima A, e essa coenzima A ela é rica em energia, essa ligação é rica em energia, e será suficientemente necessária para ligar um fosfato inorgânico a esse nucleotídeo difosfato. E quando isso ocorre, nós teremos a formação desse nucleotídeo trifosfato, que já explicamos que pode ser tanto o ATP como o GTP. E aí nós vamos ficar com apenas o succinato. Portanto, até agora, das reações que já vimos, a reação 3 merece destaque porque ela forma uma coenzima reduzida, NADH. A reação 4 merece destaque porque também forma uma coenzima reduzida, NADH. A reação 5 também merece destaque porque vai formar um nucleotídeo trifosfato a nível de substrato, que neste caso pode ser GTP ou ATP, certo? E a reação 6 também vai merecer destaque porque vai sofrer ação de uma outra desidrogenase. Só que o succinato desidrogenase é uma enzima que ela está associada à membrana interna da mitocôndria. E a ela nós vamos ter também acoplado o FAD. Portanto, a coenzima que será reduzida a partir do succinato pela ação da succinato desidrogenase é o FAD, dando origem ao FADH2 e formando o fumarato. Quando nós vamos para a sétima reação, certo? E penúltima, nós vamos ter a ação da fumarase. O que a fumarase vai fazer? Ela vai pegar o fumarato e transformar em malato, ou seja, adicionando uma molécula de água. Portanto, nesta reação, apesar de ser importante, ela não vai receber destaque. Mas a última reação, ela merece também destaque. Por quê? A outra desidrogenase chamada malato desidrogenase
vai formar mais uma coenzima reduzida, chamada NADH. Portanto, vamos recordar. Na reação 3 é formado o NADH, na reação 4 também é formado o NADH, e na reação 8, o terceiro NADH. Na reação 5, nós temos um NTP-GTP, um NTP, que pode ser o ATP ou GTP, e na reação 6, nós vamos formar um FADH2. Portanto, nós formamos 5 moléculas energéticas, sendo 4 dessas coenzimas reduzidas. 3 NADs, 1 FAD e 1 ATP. Ok? Depois nós vamos ver que, diante do autor que nós vamos adotar, cada NAD vai produzir 3 ATPs e cada FAD vai produzir 2 ATPs. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que eu quero dar sequência ao processo de degradação total de uma glicose. E quando eu falo de glicose, nós sabemos que na glicólise nós vamos formar 2 piruvatos. Portanto, quando esses 2 piruvatos eles são descarboxilados, eu formo 2 acetil-CoA. Mas cada acetil-CoA ela só entra uma por vez no ciclo de Krebs. Portanto, cada acetil-CoA vai formar 5 moléculas energéticas. Então, se eu perguntasse quantas moléculas energéticas são formadas no ciclo de Krebs e quais são, a partir da oxidação total de uma molécula de glicose. Se a oxidação total de uma molécula de glicose forma 2 acetil-CoA, é só multiplicar a quantidade de moléculas energéticas por 2. Portanto, se uma molécula de acetil-CoA forma 5 moléculas energéticas, 2 moléculas de acetil-CoA vai formar o dobro. Logo, são 10 moléculas energéticas formadas a partir da oxidação total da glicose. Ou seja, 6 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs a nível de substrato. Ficou claro isso para vocês? Eu espero que sim. Vamos lá. Gente, o oxalacetato ele foi regenerado no ciclo, como nós falamos, né, inicialmente. E vocês viram que a contribuição externa de carbono foram apenas 2. Que um deles foi perdido na terceira reação e o segundo foi perdido na quarta reação. Portanto, vocês devem lembrar que quando nós falamos de contribuição carbônica advinda de lipídios, estes carbonos que foram obtidos a partir da degradação dos ácidos graxos não irão contribuir para a formação de oxalacetato, porque os 4 carbonos do oxalacetato eles são preservados. E os carbonos que vão ser liberados nesta via serão os carbonos adicionados a partir do radical acetil. Ok? Bem, eu pergunto a vocês, se eu tiver apenas uma molécula de oxalacetato, eu consigo dar conta de várias moléculas de acetil-CoA? Pensem, na sala de aula a gente discute, ok? Bem, dando continuidade, vamos comentar melhor sobre essas duas reações que estão em vermelho, ou seja, que são irreversíveis. O ciclo de Krebs, ele segue este sentido justamente por causa destas duas reações irreversíveis. Sabe por quê? Porque o isocitrato, ele prefere formar citrato. Portanto, esta reação acontece com mais frequência do que esta formando esta. Mas por que o sentido do ciclo é neste sentido? Justamente porque
Como esta reação ela é irreversível, esta reação mantém os níveis de alfa-cetoglutarato baixo. Portanto, eu preciso produzir alfa-cetoglutarato. E para eu produzir alfa-cetoglutarato, eu dependo de isocitrato. Como a primeira reação ela é obrigatória, todo o sentido do ciclo vai seguir este sentido. Eu espero que tenha ficado claro. Bem, primeira reação do ciclo de Krebs e quarta reação do ciclo de Krebs são as reações irreversíveis. E elas são importantes porque elas determinam o sentido do ciclo, ok? A equação geral do ciclo de Krebs é pegar todas estas 8 reações, colocar uma abaixo da outra e ver o que sobra. Portanto, a partir de uma molécula de acetil-CoA, nós vamos ter a participação de 3 NADs, um FAD e um ADP ou GDP, e o fosfato inorgânico e a água, dando origem a 2CO2, que são do radical acetil, da acetil-CoA, formando 3 coenzimas NADs, uma coenzima FADH2, um ATP e liberando a coenzima A. Bem, portanto, qual é a função do ciclo de Krebs? Eu perguntaria, na verdade, o ciclo de Krebs é um ciclo anabólico ou catabólico? Eu vou revelar para vocês que o ciclo de Krebs é um ciclo anfibólico, ou seja, ele tanto vai realizar catabolismo, como os seus intermediários também participarão de reações anabólicas. Portanto, observem que quando o alfa-cetoglutarato ele ganha um grupamento amino, ele vai dar origem ao glutamato. Então, ele está realizando uma reação anabólica. O mesmo ocorre quando o oxalacetato recebe um grupamento amino. E aí ele vai formar o aspartato. Existem as reações nos quais elas vão preencher o ciclo de Krebs. Por exemplo, o piruvato pode formar oxalacetato. Então, se eu estou injetando mais oxalacetato no ciclo, eu estou preenchendo. Estas reações de preenchimento, elas são também chamadas de reações anopleróticas. Mas é só o piruvato que vai formar oxalacetato? Não, o aspartato também forma oxalacetato. O glutamato vai formar o alfa-cetoglutarato. Todos estes que acabamos de citar são reações de preenchimento, ou seja, anopleróticas. Além dessas, nós também temos o succinil-CoA, que ele é precursor do grupo M. Então, observe que nós temos várias funções no ciclo de Krebs a partir dos seus intermediários. Mas a que nos chama mais a atenção é a reação que ocorre por ação da piruvato carboxilase. Vamos entender por quê. A piruvato carboxilase é uma enzima responsável pela suplementação de oxalacetato. Ou seja, quando nós temos alta concentração de acetil-CoA, nós precisamos de uma grande concentração de oxalacetato. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ativar esta enzima, a piruvato carboxilase, ao invés de converter piruvato a mais acetil-CoA, onde está em alta concentração, a converter-se em oxalacetato. Por quê? Porque se eu aumento a concentração de oxalacetato, eu aumento a velocidade do ciclo. Ou seja, quanto menos oxalacetato eu tiver, mais lento esse ciclo será. Quanto mais oxalacetato eu tiver,
mais rápido esse ciclo ocorrerá. Portanto, menos provável haverá o acúmulo de acetil-CoA. Mas, Davi, qual é o problema em ter acúmulo de acetil-CoA? É que os corpos cetônicos naturalmente são produzidos no nosso organismo. Só que a gente já viu que quando eles são produzidos em altas concentrações, eles vão causar cetose. Se essa cetose ocorre no sangue, é chamado de cetonemia. Se ela ocorre na urina, é chamada de cetonúria. Né? E as altas concentrações de acetil-CoA favorecem a síntese e a formação de corpos cetônicos. Ou seja, vai proporcionar uma maior produção pela via da cetogênese, ou seja, do surgimento, da produção de corpos cetônicos. Portanto, precisamos fazer uma boa regulação desta via. E a piruvato carboxilase é a enzima responsável para não permitir que a acetil-CoA ela fique em altas concentrações. Então, quem regula a velocidade do ciclo de Krebs? O oxalacetato. Voltando àquele detalhe que nós falamos na nossa primeira aula. Os lipídios, nós consideramos formar carboidratos? A gente já disse que não. Por quê? Porque boa parte da contribuição carbônica é feita na forma de acetil-CoA e com isso eles vão perder esses dois carbonos nos processos de descarboxilação da terceira e da quarta reação. Mas a gente sabe que é possível formar carboidratos a partir de lipídios. A gente já viu por quê? Porque existem alguns ácidos graxos que são de cadeias ímpares e que poderão dar origem a o oxalacetato e desta forma formar o piruvato para entrar na via da gliconeogênese e formar glicose. Bem, mas isso a gente está falando da gente. Quando nós falamos dos vegetais, eles têm um ciclo específico chamado ciclo do glioxilato. O que é que esse ciclo lhe possibilita? Justamente a produção de carboidratos a partir de lipídios. E não poderia ser diferente, né, gente? Por quê? Porque a gente precisa lembrar que a grande maioria das sementes elas são oleaginosas, ou seja, riquíssimas em lipídios. E a gente sabe que a principal componente da planta é rico em carboidratos, principalmente celulose. Então, como eu posso formar uma planta a partir de uma semente que é rica em gordura, se as plantas não tivessem essa capacidade de produzir carboidratos? E é justamente nesse ciclo, chamado ciclo do glioxilato, que nós não vamos chamar tanto destaque, porque trata-se de uma ocorrência nos vegetais, mas observem que ele se assemelha bastante ao ciclo de Krebs, diferenciando justamente aqui nesta etapa, onde a adição de duas enzimas que nós não possuímos vai formar o glioxilato e o fumarato, e desta forma possibilitar a não perda de carbonos e formação de carboidratos, de glicose, a partir de lipídios. Ok? Ficou claro para vocês? Ótimo. Portanto, para finalizar a aula de hoje, eu deixo aqui algumas deficiências que eu solicito que vocês investiguem, pesquisem. Quais são as principais consequências da deficiência da piruvato carboxilase? Por que a piruvato carboxilase ela é tão importante? E também dei uma lida sobre beriberi, deficiência dietética da tiamina. E, se possível, vejam a relação da deficiência da tiamina com o uso do álcool. Bem,
Ficamos aqui, espero que tenham gostado e até a próxima aula.